Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Roberto Rachevski. Lula quer competir com o Elon Musk. Parece uma grande piada, e é mesmo, mas é uma piada da vida real. O Lula quer enfrentar o Musk com, naturalmente, o aparato estatal no departamento dele de pesquisa espacial. Como diz o Rachevski, Lula e os nacionalistas, a esquerda e a direita, continuam achando que o lançamento de foguetes é uma coisa que o Estado precisa fazer. Agora, o populista e demagogo quer competir com a Starlink do Elon Musk. Alguém acha, pergunta o Rachevski, que o objetivo do Lula em fazer uma travessura dessas é dotar o Brasil de tecnologia e independência? Claro que não. O que ele realmente quer por detrás dessa atitude é mais uma fonte para transferir recursos privados por seu bando de incompetentes e corruptos, diz-nos o Rachevski. Quem não sabe por que mencionei a direita nacionalista, assim chamada, procure no Google sobre o programa de substituição de importações e reserva de mercado da informática, que realmente teve uma resistência que não veio só da esquerda, a mudança da reserva da informática. Se existe uma área na qual ninguém compete com Lula, ele é o concurso, é corrupção, desperdício de dinheiro da população e criação de pobres e miseráveis. Essa é a conclusão perfeita do nosso Roberto Rachevski. Contra o domínio da mentalidade que aplaude figuras como Lula e os regimes de esquerda e de extrema esquerda da América Latina e do mundo, nós temos as redes sociais. E é por isso que os progressistas e esquerdistas, de todos os matizes, aqueles que não suportam vislumbrar opiniões que não as deles existindo na sociedade, querem controlar e silenciar o barulho, a balbúrdia das redes sociais. É sobre isso o texto do professor Ubiratã Jorge Iório, conselheiro superior do Instituto Liberal, na revista Oeste, replicado, como sempre, pelo IEL, O Poder das Redes contra a Doutrinação. Ele vai mostrar o impacto que a internet acaba tendo, oferecendo essa possibilidade de contestação das narrativas hegemônicas nos espaços tradicionais de expressão, onde os governos, os estados, a mentalidade da esquerda tem uma presença dominante. O Iório, nesse sentido, o professor Iório defende que nós temos que ter a mesma paciência que os nossos inimigos tiveram e fazer com que eles bebam do seu próprio veneno. A nosso favor, sabemos que eles precisaram de muitas décadas para lavar cérebros, mas nós, com a tecnologia de hoje, com a liberdade plena de expressão nas redes sociais que eles querem limitar, precisaremos de muito menos tempo para recuperar a capacidade de pensamento das pessoas. Essa é a nota otimista, até com que conclui o professor Iório. Autoritarismo, controle de rede social, que é uma agenda que o nosso, infelizmente, Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, vem defendendo, sobretudo na figura de Alexandre de Moraes. Nesse sentido, Roberto Rachevski se pergunta no artigo qual é a função do STF. O que ele vai combater nesse texto é a ideia ridícula de que o STF existe para defender a democracia. O papel do STF não é defender a democracia. O papel do STF é defender a lei. É defender as instâncias contra-majoritárias, inclusive, que existem para resguardar os direitos individuais, mesmo que seja contra a opção da maioria na esfera política. Isto é o que o STF existe para. Ele existe para zelar pela Constituição Federal. Não é para ser o herói salvador da democracia, como se tem vendido nas narrativas que pululam por aí nesses mesmos espaços, nessas mesmas esferas de expressão cultural e jornalística, comunicativa, enfim. Ainda por falar em STF, um texto de minha autoria, um Estado de Direito falido. Essa é a realidade do Brasil hoje, na minha opinião. Dias Toffoli, ministro do STF e advogado do PT, ex-advogado do PT, ou será que nem tão ex assim, anulou os movimentos da Operação Lava Jato contra o réu, confesso, Marcelo Odebrecht.
que tinha delatado o Toffoli no âmbito da Operação Lava Jato. Como é que uma pessoa que foi delatada, ela tem o poder de decidir que aquela delação, os processos contra aquela pessoa que a delatou, que aquilo não vale mais nada? Como é que pode uma coisa dessa num país sério? Como é que pode isso? E o deputado Marcel Van Hatten lembrou, do Partido Novo, que a matéria da revista Cruzoé, em 2019, divulgando exatamente a denúncia sobre Toffoli, alcunhado no texto de amigo do meu pai, na delação de Odebrecht, que essa matéria foi censurada pelo Supremo Tribunal Federal na época, sob os auspícios de Alexandre de Moraes e do próprio Toffoli. Na época, eu disse, e publiquei no próprio Instituto Liberal, que Toffoli e Moraes deveriam ser empichados, deveriam ser retirados dos seus postos no Supremo Tribunal Federal. Nada disso aconteceu. E o próprio governo Bolsonaro, a sua base parlamentar de apoio, ninguém mexeu um dedo pela Operação Lava Toga, no mínimo, diante de tamanha atrocidade jurídica e moral. O resultado, estamos vendo aí a falência absoluta no nosso Estado de Direito, por conta do comportamento do nosso Poder Judiciário. Nós não podemos permitir que isso siga, que siga impune. Porque isso é um incentivo perverso para que o autoritarismo continue a prevalecer. Voltamos do Judiciário para Lula, no texto novamente do Roberto Rachevski, o presidente da República e os terroristas do Hamas. O Rachevski relata que no dia seguinte à descoberta do quarto corpo de um brasileiro morto pelo exército de Gaza, que vem a ser um grupo de dezenas de milhares de palestinos selecionados e convocados entre a população daquele estado para combater e riscarem do mapa Israel, outro estado soberano, e sua população civil, utilizando táticas terroristas, Lula vem falar em público, num evento qualquer, dizendo que Israel mata mulheres e crianças de forma irresponsável. Não precisaria dizer mais nada. Está tudo errado. É uma completa inversão de valores, uma completa inversão dos fatos, uma satanização de Israel. E Lula chega a dizer que a gente pode vir a precisar um dia da solidariedade dos terroristas do Hamas, por isso nós não devemos ser contundentes em relação a eles. É inacreditável, realmente é difícil engolir que uma figura como essa seja o presidente da República. Muito difícil. Mas, respirando depois desse absurdo que o Lula personifica, nós temos na liderança do IL Flash de hoje duas homenagens a grandes figuras que têm o que dizer a respeito da liberdade. Ambos os textos do João Luiz Mauad, naturalmente, são seleções de frases da série A Sabedoria D, que a gente vem publicando no IL há alguns anos. O primeiro, em segundo lugar, A Sabedoria de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, nascido em 1805, falecido em 1859, grande sociólogo, precursor ali dos estudos sociais, antecipador de muitas grandes reflexões, analista da democracia norte-americana e também do antigo regime francês, dos desdobramentos pós-revolucionários franceses. E um autor até quase que profético, que antecipou, por exemplo, a Guerra Fria com um século de antecedência. É inacreditável a expertise de Tocqueville, que não obstante tenha aceitado, como diz o próprio texto, a inevitabilidade do regime democrático, alertava também para os perigos de uma tirania da maioria que precisam ser muito bem observados até hoje. E realmente, em primeiro lugar, hoje nós temos a sabedoria de H.L. Mencken. Henry Louis Mencken, um jornalista norte-americano, nascido em 1880 e falecido em 1956, é o personagem desse texto, que traz uma série de citações dele que tem a ver com a verdade, com a liberdade e outros princípios que são objeto das nossas constantes discussões. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates propostos pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.